Muito bem. Deus abençoe a todos. Vamos lá? Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Querido irmão, querida irmã, quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, a tua Bíblia. Se alguém não tiver Bíblia, nós temos ali Bíblias, amém? Quem não tiver Bíblia pode levantar a mão. E a irmã Maria Aparecida, levanta a mão, está ali. Ela vai vos chegar uma Bíbliazinha, está bem? Quem não tiver Bíblia e quiser, por favor, olha ali para ela, faz um sinalzinho que nós temos Bíblia para vocês usarem. Nós vamos abrir, irmãos, no livro de Tiago, no capítulo 5 e no verso 13. Amém? Verso 13. Livro de Tiago, capítulo 5, verso 13. Aleluia. Assim que vocês abrirem, por favor, vamos ficar de pé em reverência à leitura das Escrituras. Aleluia. Amém. Vou-vos dar mais um tempinho para poderem abrir. Tiago, capítulo 5, verso 13. Amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Senhor Deus, a tua igreja está reunida diante de ti, diante do que é mais importante para nós, que é a tua palavra. Obrigado por ela existir. Obrigado por teres preservado as Sagradas Escrituras para o teu povo hoje ter acesso à verdade. Nós queremos que a tua palavra determina o nosso caminhar, determina a nossa identidade, determina a nossa vida, e é através dela que nós temos todas as nossas necessidades espirituais completamente resolvidas. Por ela nós te conhecemos, Senhor. Por ela nós conhecemos a nós próprios, por ela nós conhecemos este mundo, e é através da tua palavra que nós temos autoridade e poder para anunciar a tua vinda. Nós queremos, meu Pai, que a tua palavra deve ser âncora para a nossa vida, e nós queremos, meu Deus, que onde o nosso coração encontra resistência para recebê-la, nós a nos tornar, Pai, em nome de Jesus, receptivos à Tua Palavra. Por isso eu oro, meu Pai, para que, quando nós recebermos a instrução vinda de Ti, que não encontre, meu Pai, o Teu Espírito, não encontre um coração duro, um coração de pedra, mas sim um coração moldado para Te ouvir e para poder ser transformado pela Tua Palavra. Nós oramos e Te agradecemos como Teu povo, como Teu corpo, e toda a igreja diz amém, amém. Pode sentar, querido irmão. Eu quero hoje tratar da última mensagem que vamos trabalhar no livro de Tiago, amém? Tem sido bênção para os irmãos, amém? Quem tem sido abençoado? Eu creio que nessas últimas, eu não contei, mas eu penso que devem ter sido 15, 16 ministrações, que nós começamos do livro de Tiago, capítulo 1, e estamos no capítulo 5 hoje a finalizar. Quão especial foi essa jornada de aprendermos mais com este
apóstolo, discípulo tão especial que realmente veio a nos ensinar que fé não vale se não for vivida, amém? E o subtítulo desta série de mensagens é a fé que trabalha. Vamos repetir todos para nós aprendermos: a fé que trabalha. Significa que nós, como filhos de Deus, não temos uma fé que está a pairar na nuvem, não é? Não temos uma fé idealizada, mas temos uma fé real, uma fé que se traduz em ações, em práticas que honrem a Deus. Então aprendemos sobre como devemos lidar com o pecado, aprendemos como devemos lidar com a paciência, como devemos lidar com as tentações, como devemos lidar com a nossa língua, com as nossas palavras, como devemos lidar com a nossa relação com o mundo, com o julgamento, com a incerteza, com a ansiedade. Foi algo tão especial para a minha vida, como eu penso e creio e espero que tenha sido bênção também para os irmãos. E hoje, para finalizar então, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a oração e a cura. Amém? Diz comigo: oração e cura. Aleluia. Amém. Irmãos, nós temos o hábito nesta igreja de abrir a Bíblia, explicar a Bíblia e não fugir da Bíblia. Amém? Então eu te convido a deixar a tua Bíblia aberta, a anotares, a teres um bloco de anotação, seja no telemóvel, seja em papel, e poderes apontar aquilo que o Senhor vem falando ao nosso coração hoje. Amém, igreja? Irmãos, nós estamos num tempo muito individualista, não é? Nós já ouvimos falar sobre isso, mas é uma grande verdade. Nós estamos a ser ensinados que o indivíduo é a coisa mais importante do mundo. Os nossos sentimentos individuais, a nossa ideia individual do mundo é o que deve ser validado. E muitas vezes nós, como indivíduos, somos colocados como prioridade em detrimento da comunidade e do próximo. Nós temos resposta para tudo, não é? Essas psicologias modernas, algumas são boas, mas outras nem tanto, vão dizer que a resposta para todos os nossos problemas está onde? Dentro de nós. Nós, se olharmos para dentro, vamos saber que nós temos solução para tudo. E a Bíblia diz não, a solução não está dentro de nós, a solução está em Cristo. E Cristo é que vem habitar dentro de nós, mas a solução continua a ser Ele. Amém? E no meio disso, de achar que nós somos a resposta para todos os problemas, nós achamos que conseguimos fazer tudo sozinhos, que a nossa vida pode ser levada à frente sozinha. Mas Tiago dedica o final desta carta para nos explicar que não, que a vida não é criada para ser vivida individualmente. Que tu e eu fomos criados para fazermos parte de uma comunhão. Diz comigo, comunhão. E essa comunhão é um dos ataques mais ferozes que o inimigo faz sobre nós e sobre a igreja. O que o inimigo deseja sobre a sua igreja é quebrar a comunhão. O que o inimigo deseja sobre a família é quebrar a comunhão. Há um autor, que eu esqueci o nome dele, ele escreve um livro que está muito famoso hoje, que diz A Sociedade Líquida. Acho que é assim o título. Em que ele vai dizer o seguinte: antigamente nós tínhamos poucas amizades, porque tínhamos ciclo social curto, mas eram amizades muito fortes. Eram laços muito fortes. Nós dedicávamos horas e horas da nossa vida com aquelas pessoas. Quem aqui tem mais de 40, 50 anos que viveu antes da internet, sabe o que eu estou a dizer, certo? Nós tínhamos não muitos amigos, mas os que tínhamos eram amigos de verdade. Nós realmente éramos dedicados uns aos outros. Eu não tenho 40, eu tenho 33, mas eu lembro-me ainda na minha infância, lá no Brasil, eu lembro-me de o tempo antes da internet, quando eu tinha, 8, 7, 9 anos, em que nós passávamos muitas horas com os amigos assim, na rua mesmo, a brincar, e a gente só ia para casa quando a mãe chamasse, não é? Nós dedicávamos muito tempo ao relacionamento. E nesse livro o autor vem dizendo que os nossos relacionamentos passaram de ser sólidos e estão cada vez mais líquidos. O que é que significa? Que o líquido
é algo que já não tem firmeza, é algo que é muito moldável. Então nós não temos mais relacionamentos profundos como devíamos ter. Os nossos relacionamentos são muito transacionais, são muito situacionais, são muito circunstanciais. Eu me relaciono com aquela pessoa na medida em que eu preciso de algo dele ou dela. Eu faço uma amizade com alguém de forma a ter um benefício futuro. E no momento em que eu quiser deixar essa amizade, eu vou deixar sem problema nenhum. Então nós vivemos num mundo de transação emocional, em que isso também afetou a relação amorosa. Vejam, nós já não temos o valor da relação, de manter uma relação durante muito tempo. Muita gente quer ter relações casuais, de conhecer alguém, ter um relacionamento de uma noite e ir embora no dia seguinte. Esse não é o plano de Deus para a nossa vida, amém? Diz assim ao teu irmão: o plano de Deus é que tu tenhas relacionamentos honestos e firmes. E Deus criou a família para isso. Deus criou o pai e o filho para isso. Deus criou o esposo e a esposa para isso. Deus criou os irmãos para isso. E Deus também criou a igreja para isso. Para que através do corpo de Cristo e através da família, nós possamos desenvolver relacionamentos completos, relacionamentos verdadeiros. E infelizmente, nós temos permitido que a nossa vida seja uma vida extremamente individualizada. O mundo é muita correria, o trabalho demanda muito de nós, a família demanda muito de nós e nós deixamos as coisas que não são tão prioritárias de lado. E infelizmente, nós temos caído num momento em que vivemos muito para nós, mas não vivemos quase nada para o próximo. E hoje essa mensagem, Tiago vai deixar a última parte da sua carta para nos ensinar que a vida cristã é feita com o outro e não só dentro de nós. Amém, igreja? Então ele vai dizer: alguém está a sofrer? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja e eles façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Vamos ficar nesta parte. Primeira pergunta: alguém está a sofrer? É a pergunta que Tiago faz. Tiago, a primeira das três, ele vai dizer: ore. Alguém sofre? Ore. A palavra abrange todo tipo de infortúnio. Aqui está incluída a doença, está incluída a perseguição, o desgaste, o peso que não passa. A resposta de Tiago não é aguenta, espera, não é distrai-te com outra coisa, entra no telemóvel e fica horas para esquecer o sofrimento. Não é também pensa positivo, olha no espelho e diz eu consigo. Não é essa a resposta. A resposta de Tiago é ora. Diz comigo, ora. É um verbo que está no imperativo, ora. Essa é a indicação para nós. Leva isso a Deus. Nós temos um problema como filhos de Deus. Nós procuramos o Pai como último recurso. As coisas correm mal, nós temos um problema e nós vamos tentar esgotar todas as possibilidades primeiro antes de levar aquilo a Deus. Mas o Senhor nos diz que o primeiro acesso tem que ser ao nosso Pai. Se há perseguição, se há doença, se há desgaste, se há peso, se há ansiedade, se há medo, o primeiro lugar onde eu tenho que entregar é aos pés do Senhor, igreja. Meu irmão, nada que tu tenhas de solução é solução boa o suficiente comparado com o que Deus te pode oferecer. E às vezes as soluções que nós temos não são para serem tomadas naquele momento. E o facto de irmos até Deus vai limpar o nosso caminho e as nossas decisões. E Deus vai dizer: filho, eu sei da tua dor, eu sei do teu sofrimento, olha, eu tenho a resposta. Quantos aqui creem que Deus tem a resposta para nós? Eu creio nisso. E é por isso que Deus tem que ser aquele que ouve primeiro as nossas dificuldades, o nosso sofrimento. Eu quero te dizer, se tu foste ferido,
quem tem que ouvir primeiro é Deus, é o teu Pai. Então ele vai dizer: faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Reparem, irmãos, que a alegria também tem um destino. A alegria também sobe. O perigo nos bons dias da nossa vida não é o desespero, mas é o esquecimento. Diz ao teu irmão: o esquecimento é um perigo na nossa vida. Por quê? Porque quando está tudo bem, nós temos uma tendência, esquecemos-nos de quem nos colocou bem. Esquecemos-nos de quem nos sustentou, nos trouxe até aqui, guiou-nos com a sua mão, nos ajudou no dia mau, esteve ao nosso lado quando todos nos abandonaram. E quando está tudo bem, eu me esqueço de Deus, eu me esqueço de glorificar o seu nome. Vejam, qual é a resposta para a felicidade? Não é fazer uma festa. A resposta para a felicidade não é estourar um champanhe. A resposta para a felicidade não é contar ao mundo inteiro, mas é cantar. E o cantar é louvar, é bendizer o Senhor. É agradecer pela sua fidelidade. E a Bíblia está cheia de cânticos ao Senhor. Há um livro na Bíblia totalmente dedicado a louvores a Deus. E os salmistas, e temos Miriam, e temos homens e mulheres que no seu momento de livramento, de alegria, de felicidade, a primeira coisa que fizeram foi levantarem a sua voz ao Senhor e agradecerem pelo seu livramento. Quantos de nós ficamos felizes e somos livres, e no momento em que somos livres, voltamos para nós mesmos? Não nos voltamos para Deus, mas a resposta à alegria, ao contentamento é o louvor ao Senhor. É estarmos na igreja, levantarmos a nossa mão. Levantar a mão é rendição, é dizer: Senhor, eu estou aqui rendido a Ti. Eu não tenho armas, eu não tenho processos, eu não tenho ideias. Tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou está diante de Ti, Senhor. É por isso que eu canto. Quantos de nós, irmãos, e aqui vai uma crítica a mim também, muitas vezes, cantamos tanta coisa que o mundo oferece, mas não cantamos ao Senhor, não bendizemos ao Senhor, não entoamos louvores ao Senhor. Quem merece a nossa adoração é Deus acima de tudo. E nós não podemos fechar a nossa boca quando a vida vai bem. Na verdade, é reconhecer que é só Deus que nos colocou onde nós estamos. Nos dias maus, corremos para Deus. Nos dias bons, esquecemos-nos dele. Por isso é que Paulo nos diz o seguinte, lá em Colossenses 3,16: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, e vocês cantem ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Tiago não deixa nenhuma estação de fora. A dor vira oração, a alegria vira louvor, mas ambas têm o mesmo objetivo: glorificar a Deus. Diz ao teu irmão: na tua dor e na tua alegria, Deus precisa e Deus quer a sua glória. Aleluia. Não desperdices a tua dor, irmão. Não desperdices o teu sofrimento, não desperdices o teu momento de luto, não desperdices. Usa isso para a glória do Senhor. E ele vai dizer: está alguém doente? No verso 14, chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo. Aleluia. Aqui algo muda. Nós deixamos de nos direcionar a Deus unicamente e passamos agora a nos direcionarmos ao próximo, a chamar o próximo. A iniciativa continua a ser tua e minha, continua a ser nossa. No entanto, a resposta já não é individual, a resposta é comunitária. Diz comigo: comunitária. Isto é um mistério, irmãos. Esta hesitação que temos em pedir, não é? Quando estamos verdadeiramente em baixo, é precisamente quando nós temos tendência a nos fechar. Tu já notaste isso? Quando tu estás em uma fase pior da tua vida, quando a dor vem, quando a dificuldade vem, é o momento em que o teu coração pede para se fechar. Em que tu queres não ver ninguém,
em que às vezes até vir para a igreja não te apetece mais, porque eu não quero ir para lá lidar com aquelas pessoas, e alguns irmãos, infelizmente, não é? Caem na ideia de que eu tenho que estar bem para ir para a igreja. Tipo assim, eu não estou bem para ir ao culto. Eu não estou bem, mas isso é completamente o oposto. Deus nos criou para o seguinte: no nosso momento de crise, é a hora em que nós temos que abrir o nosso coração e derramar diante do nosso irmão. E é nesse momento que encontramos cura. Quando nós buscamos a transformação e a cura através da comunidade. Quando estamos em baixo, tendemos a nos fechar. E Tiago vai cortar essa tendência pela raiz. Ele diz assim: chama quem? Os presbíteros, e deixa que orem sobre ti. Por que é que devemos fazer isso, irmãos? Porque é que temos a ousadia de levar tudo, a dor crua, a alegria e a fraqueza que nos traz vergonha, diante do trono de Deus. Não é porque tenhamos direito próprio, mas é porque Cristo abriu o caminho. Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A oração, irmãos, não é um privilégio que conquistamos pelo nosso mérito, mas é um acesso que Ele comprou para nós. Tu hoje só podes orar, tu hoje só podes estar diante de Deus, porque Cristo comprou o direito que tu tens de fazê-lo. Tu não conquistaste isso. Não é as horas que passas com o joelho no chão, não é o tipo de oração que tu fazes, mas é o direito conquistado por Cristo na cruz. Isso é que te permite ter acesso a Deus. É a obra de Cristo feita em nosso favor que nos permite ter confiança e saber que enquanto levarmos as nossas dores ao Senhor, vamos encontrar misericórdia, graça e vamos ser ajudados por Ele. Não há estação da nossa vida que está fora do alcance da oração. Porque quem conquistou o direito da oração foi Cristo por nós. Amém? E Ele tem todo o poder. Agora diz ao teu irmão: tu deves orar com fé. Amém? Tiago vai dizer assim: nós devemos orar com fé. O presbítero vai ungir com óleo em nome do Senhor. E nós devemos orar com fé. Vejam, o óleo é um tema importante na Bíblia. O óleo significa unção, separação. Sempre que alguém é ungido, ele é ungido como se ele fosse separado para algo. No Antigo Testamento a lógica era essa. No Novo Testamento a lógica muda, porque nós temos a promessa que viria um ungido. E da mesma forma que um rei era ungido para guiar a nação, da mesma forma que um sacerdote funcionava, nós temos alguém que veio ungido de uma vez por todas e que funcionou como o rei verdadeiro. Esse rei é Jesus Cristo. Ele é tratado como um ungido, porque ele foi separado pelo Pai para essa obra. No entanto, nós continuamos a ter a unção com óleo como um aspecto importante da vida cristã, da vida comunitária. O óleo tem um aspecto simbólico e tem um aspecto medicinal. O aspecto simbólico é que, antigamente, nas culturas antigas, o óleo servia como um sinal de proteção, como um sinal de, como eu já disse, separação. Então, quando ungimos o nosso irmão, nós estamos a colocar sobre a vida dele o selo do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo vai para aquela pessoa através do óleo. O óleo não tem propriedades espirituais. O óleo tem o simbolismo de nós colocarmos sobre a vida daquela pessoa a presença do Espírito Santo. Quando ungimos alguém com óleo, nós estamos a dizer ao Senhor: Senhor, esta vida é tua. O teu Espírito está
completamente à vontade nesta vida, neste coração. E nós clamamos, Espírito Santo, vem sobre esta vida. E o segundo simbolismo do óleo, do azeite, é o simbolismo medicinal. Que antigamente acreditava-se que o azeite servia para curar. O azeite servia para sarar feridas. E nós, quando somos chamados a orar pelo doente, através do óleo, ungindo com óleo, nós estamos a cumprir a ideia de que nós cremos que o Espírito age sobre a vida do nosso irmão, mas nós também estamos a crer que o Senhor que traz a cura também está a agir sobre a vida daquele irmão. Amém? Então nós ungimos com óleo e através dessa unção nós cremos que o nosso irmão será curado. E no verso 15 diz: e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Amém, igreja? Aleluia. Aleluia. A oração da fé significa que há um cuidado, temos que ter cuidado com o que o versículo não diz. Esse versículo não diz que quem não sara é porque não teve fé. Na verdade, a oração da fé é a oração que confia e entrega esse caso a Deus. Como está em 1 João 1, 5, 14, diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Lembremos-nos de Paulo, que 3 vezes pediu que lhe fosse tirado o espinho da carne, e a resposta de Deus foi não. A resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus nem sempre cura o nosso corpo nesta vida, mas Deus ouve sempre a nossa oração. Nós confundimos o resultado com Deus ter ouvido. Deus às vezes não nos vai curar, mas Deus sempre nos ouve. Ele nunca tem os seus ouvidos fechados à nossa oração. Reparem que levantar é o mesmo verbo da ressurreição, não é? Há aqui uma promessa: o Senhor o levantará. Se nós lermos este versículo apenas como aquela ideia, irmãos, de ele vai se levantar de estar doente para estar curado, nós estamos a perder a profundidade desta passagem. O que o versículo, na verdade, está-nos a ensinar de uma forma mais profunda é que o levantar verdadeiro é o levantar da glorificação do nosso corpo. É o levantar daqueles que estarão mortos, mas que serão ressuscitados em Cristo. O levantar aqui, queridos irmãos, significa que há uma promessa que mesmo que o nosso corpo não experimente a cura, um dia, irmãos, o Senhor vai levantar o seu povo completamente curado, completamente livre das chagas deste mundo. Aleluia! Todos nós seremos curados. Diz ao teu irmão: todos nós seremos curados. A cura para alguns de nós vai acontecer hoje, vai acontecer agora, vai acontecer amanhã. A cura para outros não vai acontecer agora, não vai acontecer hoje, não vai acontecer amanhã, mas todos seremos curados. Alguns hoje e alguns no dia do Senhor, quando o nosso corpo for ressuscitado. E a palavra promete que esse corpo não vai ter doença, esse corpo não terá dor, esse corpo não terá angústia, esse corpo não terá choro, porque o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas. Por quê que alguns são curados e outros não? Há vários motivos. Primeiro, às vezes a nossa oração não é correta. Nós vimos em 1 João que se nós pedimos o que é de acordo com a vontade de Deus, Ele fará. Amém?
mas nós temos que pedir aquilo que se alinha com a vontade de Deus. Tiago também disse que nós pedimos e não temos porque não sabemos pedir e pedimos mal. Se nós pedimos da forma correta, nós vamos ter alinhamento com a vontade do Senhor, amém? E segundo, às vezes falta-nos fé. Às vezes nós oramos e não cremos que Deus pode fazer. Às vezes nós oramos desacreditados que Deus tem poder para operar milagres. Mas a falta de fé não pode estar no nosso vocabulário. O resultado, diz ao teu irmão, o resultado não está nas tuas mãos, mas a fé tem que estar. A fé não nos pode faltar. Nós não oramos porque temos a certeza de que aquilo que nós queremos vai acontecer. Nós oramos porque temos a certeza de que Deus pode fazer. E se Ele pode fazer, nós confiamos, nós temos fé e nós esperamos que Deus cure, que Deus transforme. Mas o resultado não está nas nossas mãos. Por quê? Porque o objetivo final da nossa vida é qual, irmãos? É a glória de Deus. E a glória de Deus às vezes se revela na tua cura, mas às vezes ela se revela na tua dor também. A glória de Deus às vezes se revela no livramento, mas às vezes ela se revela no sofrimento. Paulo não teve a sua cura, ele pediu e ele não teve. Por quê? Porque interessava mais a Deus ser glorificado através do espinho na carne de Paulo. Interessava mais a Deus que Paulo entendesse que é na sua fraqueza que a força do Senhor se revela. E nós, quando não entendemos isso, nós perdemos a oportunidade de poder ser um testemunho da glória de Deus através das nossas dores, através das nossas limitações. É podermos dizer ao mundo, eu não consigo, eu não posso, eu tenho esta limitação, eu tenho este problema, mas eu fiz tudo para a glória de Deus porque foi Ele que me fortaleceu. Porque se não fosse pela sua mão e pelo seu cuidado, eu não conseguiria nada. É para que a tua glória não apareça, mas a glória do Senhor seja visível. E eu não tenho todas as respostas. Eu não sei o porquê que nós estamos a pedir cura há anos sobre a nossa vida e ela não vem. Talvez seja a falta de fé, talvez seja a oração que está errada, mas talvez a fé esteja lá e a oração seja correta, mas Deus decidiu por não curar ainda, e glória a Deus por isso. O crente maduro chega ao ponto de dizer, glória a Deus quando eu tenho e quando eu não tenho, Senhor. Mas é difícil passarmos por esse processo. Foi difícil para Jó, como eu falei na semana passada, esperar tudo. E o objetivo da vida de Jó não é ter em dobro, em triplo, quadruplo aquilo que ele perdeu, não. É conhecer Deus. É saber glorificar Deus através dos seus problemas, das suas lutas e das suas dificuldades. Que nós possamos chegar a esse ponto de dizer, Senhor, eu posso ser curado, glórias a Ti, mas eu posso também não ser curado, glórias a Ti também, Senhor. Em qualquer situação, Tu sejas glorificado. E no verso 16 ele vai dizer, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aleluia, irmãos. Aleluia. Nem toda doença tem raiz no pecado, nem toda. Algumas doenças existem, como eu já disse, para a glória de Deus. Os discípulos perguntaram a Jesus, não é? Por que esse homem está assim, Jesus? Foi porque ele pecou, os pais deles pecaram e Jesus diz, ele está assim para que Deus seja glorificado, não é? Há doenças que vêm para nos ensinar que nós devemos ser dependentes de Deus, mas há males também que só saram quando o pecado escondido vem à luz. E aqui está uma das verdades mais difíceis para nós.
Quando sofremos, temos tendência a nos esconder, mas o facto de nos escondermos faz com que nós fiquemos doentes espiritualmente. E a doença espiritual, ela é como Davi explicou. Davi lá no Salmo 32 diz: enquanto guardei silêncio, envelheceram os meus ossos. Mas quando eu te confessei os meus pecados, tu me perdoaste. A falta de confissão, o pecado guardado a 7 chaves, nos adoece, irmãos. Nos adoece. Salomão também avisa: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Aleluia! Tiago manda-nos fazer o contrário do nosso instinto. O nosso instinto é esconde, fecha, guarda, mas Tiago diz-nos: abre o teu coração, abre a tua boca, confessa a um irmão que seja de confiança. Não porque o irmão tem poder para perdoar pecados, não está na mão dele o perdão, quem perdoa é Deus, mas é porque o pecado que é trazido à luz perde o poder. O pecado se alimenta das trevas, o pecado se alimenta do silêncio, o pecado se alimenta de estar escondido, de viver escondido, de ser alimentado escondido. Ninguém gosta de pecar quando toda a gente vê. O pecado nos chama a cometermos quando ninguém vê, mas Deus vê sempre. E quando nós trazemos isso à luz da comunidade, à luz de pessoas que são sábias, que nos amam, que querem o nosso melhor, a confissão, ela vem nos trazer cura. A comunidade que ora junta é o lugar onde a graça tem livre acesso. Aleluia. E no meio do povo de Deus há cura na confissão. Amém? Diz ao teu irmão: confessa os teus erros, porque aí vai haver cura. Aleluia. Não escondas, irmão, o teu pecado. Não deixes ele ganhar terreno na tua vida, porque se tu não confessares, ele vai ganhar lugar e vai crescer e vai destruir a tua vida. Não permitas. Abre o teu coração. Fala com os pastores, fala com um irmão de confiança, com sabedoria e confessa. Às vezes a confissão não vai ser detalhada. Às vezes a confissão vai ser: ora por mim porque eu tenho pecado, tenho errado numa área tal. Ora por mim. Isso já serve para ajudar-te. Alguém que vai te ajudar a corrigir esse pecado. Alguém que te vai ajudar a fugir desse pecado. Nós não temos que fazer nada pela nossa força. Nós sozinhos aí lutando contra a nossa carne, não é necessário nós vencermos essa batalha sozinhos. Existe ajuda. E no final do verso 16 diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Quem é justo? O justo não é o super crente, não é o crente que ora durante horas no seu dia, apesar de ser muito importante orar. Não é o crente que está com os joelhos calejados, apesar de ser maravilhoso ser um crente de joelhos calejados, amém? Não é o crente que vem a todos os cultos, apesar de ser bom virmos aos cultos. Não é o crente que faz tudo maravilhosamente bem, não é esse o crente justo. A justiça não é nossa. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A força da nossa oração não está na nossa santidade pessoal, mas sim na justiça que nos foi imputada pelo sacrifício expiatório de Cristo na cruz. Tu és justo porque Cristo te justificou. Então, quando Tiago está a dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos, tem eficácia, ele está a dizer que todos os que são lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, têm acesso à oração
e ao Cristo que responde às orações. Amém? Não podemos cair naquela ideia de, tu estás a orar, Deus não te está a ouvir, é porque estás com pecado escondido. É porque estás a fazer asneira escondido. Sim, a asneira tem que ser corrigida, o pecado tem que ser corrigido. Mas Deus não nos ouve baseado no nosso mérito, mas sim baseado em Cristo, na obra de Cristo e na justiça que Cristo colocou sobre nós. Não há competição aqui do crentão que ora mais, que a oração dele ouve mais. Não existe isso. Irmão, ora porque Deus te ouve mais do que a mim. Não, às vezes o irmão tem um dom específico de cura, por exemplo, e através dele Deus vai curar. Amém por isso. Às vezes o irmão tem um dom de profecia, Deus vai usá-lo para profetizar. Amém por isso. Mas o irmão não tem um acesso privilegiado a Deus. Porque quando o véu se rasgou, o pobre, o pecador, o necessitado conseguem ter acesso ao Pai. Mas isso só acontece pela mediação de Cristo, porque pela nossa força não dá, não conseguimos. E então diz ao teu irmão, tu és justo, por isso Deus te ouve. Aleluia. Nós oramos vestidos, revestidos pelo sangue de Jesus. Vamos terminar, verso 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, para quê? Para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês, vamos parar por aqui, Elias é o exemplo que Tiago dá. Elias era um homem como nós, era sujeito às mesmas paixões que nós. Isso não nos aponta o profeta perfeito dos céus, mas aponta para um homem comum, feito da mesma massa frágil que tu e eu, irmão. E não há exagero, esse mesmo Elias, pouco depois do fogo no Monte Carmelo, fugiu apavorado e debaixo de um zimbro pediu a morte. Elias pediu ao Senhor: Deus, toma agora a minha alma, eu quero morrer. Homem que teve medo, como nós temos. Homem que caiu, como nós também caímos. No entanto, um homem que orou em obediência e o céu foi movido. A ênfase do texto original significa que ele orou. Nós temos aqui que ele orou com fervor. No original ele orou 2 vezes. É a mesma coisa que dizer assim, ele orou orando. A ênfase é dada que a oração de Elias foi com tanto fervor que foi com o coração inteiro. Ele se entregou completamente a essa oração. Há orações que não movem nada porque ela não tem a fé necessária. Há orações que não movem nada porque também não têm o fervor necessário. Diz ao teu irmão, a tua oração tem que ser fervorosa. A gente é bom em dizer palavras religiosas, em dizer os jargões do evangelicalismo, não é? Deus Pai maravilhoso, Deus poderoso, criaste o céu e a terra. Mas temos que ter fervor nas nossas orações. O que Elias prova não é que Elias era grande, mas é que o Deus de Elias era grande. Da mesma forma que Elias, um homem poderoso, um profeta do Senhor, orou e foi ouvido, o irmão mais simples da nossa igreja pode orar e vai ser ouvido também. Porque a oração não é sobre quem ora, é sobre quem faz, quem recebe a oração. A oração não move o céu porque nós somos bons. Ela move o céu porque Deus é bom e porque Cristo nos justificou. E o verso 19 diz, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Aleluia.
todos nós temos que ter um cuidado. Ninguém se desvia de uma hora para outra. Ninguém está bem com Deus e acorda num dia e diz assim, não, acabou. Não, a partir deste momento não acredito mais em Deus, a partir deste momento não vou mais à igreja, a partir deste momento não leio mais a Bíblia e não vou orar mais. Acabou. Isso não faz sentido, pois não, porque não acontece assim. Desviar-se significa que nós estamos a caminhar, mas em que em algum momento da nossa trajetória nós tomamos uma curva errada, um caminho errado. E a partir do momento que tomamos esse caminho errado, nós começamos a ter acesso a outras coisas que cada vez mais nos vão desviando do caminho. O caminho de Jesus é estreito ou largo, irmãos? É estreito, é difícil encontrar, mas quem o acha, acha a vida. Só que é um caminho difícil de caminhar. E em muitas fases da nossa vida, nós podemos encontrar desvios desse caminho. E desviar-se significa que nós achamos que estamos a caminhar na direção certa. Às vezes a gente não parou, só estamos a andar para o lado errado. Então, é muito sutil a forma como nós nos vamos desviando do caminho do Senhor. A gente começa por colocar coisas em questão, por colocar dúvidas, e nós não abrimos o coração para que Deus possa sanar essas dúvidas, porque dúvida é bom, é saudável. Às vezes nós começamos a deixar que o pecado ganhe lugar, terreno na nossa vida. Nós não estamos a confessar o pecado, nós não estamos a buscar aconselhamento, não estamos a buscar cura, e essas coisas vão nos começando a mandar e a desviar para outro caminho. Só que nós achamos que estamos bem, até que um dia não nos apetece mais congregar, nós não queremos mais estar na igreja, não nos apetece mais participar do corpo de Cristo, não atendemos mais, não respondemos mais aos nossos irmãos, estamos frios, a Bíblia já não é aberta, os nossos joelhos já não se dobram mais em oração, mas nós achamos que estamos bem. E o inimigo vem nos usando e vem nos desviando do foco do caminho. A velha condição que Isaías descreve, não é? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviou pelo seu caminho, Isaías 53:6, que fala sobre como Cristo veio morrer por nós, não é? Um passo de cada vez, quase sem nos darmos por isso, até estarmos longe do caminho. Nós nos esfriamos, nós nos magoamos, nós nos arrefecemos e de repente, aquele irmão que estava do nosso lado já não está mais. O que é que Tiago diz que devemos fazer? Não diz apenas que devemos orar por ele e esperar, mas diz que devemos buscá-lo, ajudá-lo, trazê-lo de volta ao convívio da casa do Senhor. Jesus nos ensinou, não é? Vai, repreende-o entre ti e ele só, se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mateus 18:15. E Paulo pede, se algum homem for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Gálatas 6:1. E Judas vai dizer, salvai-os arrebatando-os do fogo. Capítulo 23. O amor aqui não fica à espera, a lamentar. O amor vai e busca e traz para perto do convívio, da comunhão do Espírito Santo. Por quê? Porque se fizermos isso, nós salvamos a alma da morte. E há uma coisa maravilhosa, salvar a alma de alguém da morte. Amém? É para isso que fomos chamados. Eu quero te dizer que tu tens que orar pelos irmãos que estão desviados do caminho do Senhor. Eles têm que estar nas tuas orações. Eles sabem o caminho para casa, mas alguns deles esqueceram-se do caminho. Existe a ovelha que foge e que não sabe voltar, e o pastor deixa as 99 para ir buscá-la, certo? Mas existe também o filho pródigo,
que o pai deixou viver, deixou experimentar, deixou porque sabia que o filho conhecia o caminho de volta. Mas em nenhum dos momentos aquela ovelha ou aquele filho foi esquecido. Há irmãos que precisam da nossa oração e há irmãos que precisam da nossa visita, da nossa chamada, da nossa mensagem, para que eles não se desviem do caminho do Senhor. Amém, igreja? Quero chamar a pastora Ana aqui, amém? Queria te convidar a ficar de pé e nós vamos orar por ti. Vamos orar como a palavra de Deus nos ordena. Se há alguém que está doente, vamos chamar os presbíteros, os pastores e vamos orar por esse irmão. Eu quero que todos com os olhos fechados, amém, em espírito de oração, os irmãos que estão doentes, que têm alguma doença física ou emocional, os irmãos que precisam de cura, nós queremos te convidar a vir aqui à frente, amém? E nós queremos orar por ti. Dores no corpo, alguma coisa algum exame que estás à espera que aconteça, alguma coisa que estás à espera que venha, nós queremos orar por ti. E durante os próximos minutos, a igreja vai estar em oração, a igreja vai estar em comunhão com o Senhor e nós vamos estar a ministrar cura, amém? Sobre a vida dos nossos irmãos. Aleluia.